Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é menopausa. Você conhece alguém passando por essa fase? É você mesmo que está passando? Bom, a menopausa é certamente o início de uma nova fase da vida da mulher, que geralmente acontece ali por volta dos 45 a 55 anos. E com ela, todo o corpo e também a mente passam por mudanças. E que na maioria das vezes são mudanças difíceis, mudanças mais negativas. Mas felizmente, ter um bom estilo de vida é fundamental para passar por esse ciclo de uma forma mais leve. E o programa de hoje é para você que deseja se preparar para a menopausa ou para você que já está experimentando essa nova realidade. E quem vai aqui conversar com a gente para nos ajudar a entender melhor esse assunto é a médica do estilo de vida e cofundadora da Sou Saúde, doutora Daniela Cano. Se você tem alguma dúvida, quer trazer aqui para a doutora responder, então aproveita o nosso WhatsApp, anota aí o nosso número 12 982660004. Se você quiser facilitar a vida, usa esse QR Code que está aqui na tela, aponta a câmera do seu celular para ele e você vai ser levado ao nosso contato. Já salva aí na sua agenda para você falar com a gente todos os programas, tá bom? Oi, doutora Daniela, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem aí? Tudo bem, Teru? Boa tarde a todos os telespectadores. Estou feliz de estar com vocês aqui hoje. Nós também estamos felizes de recebê-la aqui, porque a gente quer entender esse negócio de menopausa, estilo de vida. Eu sei que você tem uma larga experiência nessa área, mas vamos focar um pouquinho na menopausa. O que acontece com o corpo da mulher nessa fase? O que acontece, Teru, que a gente nasce com útero e 2 ovários. E nesses ovários a gente já tem uma quantidade de folículos, que a gente fala como se fossem ovinhos. A gente nasce mais ou menos com uns 400 mil. Na primeira menstruação, vários deles já desaparecem. E aí a gente vai liberando todo mês na menstruação um desses ovinhos. E na menopausa é quando esses folículos, esses ovinhos já estão acabando. E aí com eles a gente vai diminuindo a produção do principal hormônio que eles produzem, que é o estrogênio. E aí que vem toda essa irregularidade menstrual. E a menopausa a gente fala que acontece depois que a gente está 1 ano, 12 meses sem menstruar. Agora, com a menopausa, vem vários sintomas que diferem de mulher para mulher. A gente vai trazer aqui na nossa tela alguns deles, mas não vão acontecer para todas, né? Eu estou vendo aqui, olha, as ondas de calor são os mais famosos, né? Tem também a irritabilidade, a mulher também fica com problemas de insônia, ansiedade, ela fica com o humor alterado, ela tem a diminuição da libido, a vida sexual dela também é transformada, ressecamento da pele, olhos, mucosas, também ela começa a sentir dores articulares e dor de cabeça, entre outros sintomas. A gente trouxe aqui os principais. Caramba, a mulher, ela tem que, e ainda tem que dar conta, né? Às vezes está trabalhando ainda, às vezes tem que cuidar dos filhos, com esse monte de mudanças que realmente mexem com qualquer pessoa. Não só quem sente, mas quem convive. Com certeza, Teru. Nós temos receptores desse hormônio que a gente chama de estrogênio em várias regiões do corpo, e por isso que ela pode sentir diversas reações. A mais comum são as vasomotoras que a gente viu aí, que são esses calorões, que a gente chama de fogachos, e uma sudorese, assim, a pessoa fica com mal-estar, né? A mulher sente principalmente à noite. 60% a 80% das mulheres sentem esses calorões e esse mal-estar, que vai passando, né? Conforme a menopausa vai passando, esse período de climatério que a gente fala. Bom, agora tem insônia, né? E pode se confundir também com esses transtornos de humor que acontecem, tipo depressão, porque muitas dessas mulheres estão numa fase também que os filhos já estão crescendo, já está entrando na aposentadoria. Então, muito é hormonal e muito também é do contexto que ela se encontra nessa fase da vida. É verdade, é verdade. Acho que talvez seja uma condição ali somatória, né? Da síndrome do ninho vazio. Exatamente. Ou o que eu vou fazer agora na minha vida, né? Caber essa função de cuidar. Posso empreender, posso curtir a aposentadoria, realmente pode ser uma fase de muitas adaptações. Mas também a gente percebe, doutora, que as mulheres, elas têm um aumento de doenças cardiovasculares também nesse período da vida. Por quê? Qual é a relação aí? Então, esse hormônio estrogênio, ele funciona como um hormônio protetor, na verdade. Ele ajuda, por exemplo, a diminuir o nosso colesterol total,
diminui o LDL, que é aquele colesterol ruim que pode entupir as nossas artérias, né, que são os caninhos que levam sangue, e ajuda também a aumentar o HDL, que é o colesterol bom, que tira aquela gordura que está lá na artéria para trazer para o fígado. Então, ele funciona como um fator de proteção para as doenças cardiovasculares. E como na menopausa a gente está diminuindo esses hormônios, a gente acaba perdendo esse fator de proteção e o risco, por exemplo, de infartar, de ter pressão alta, é muito maior nas mulheres depois dos 50 anos de idade. Ai, ai, ai. E é por isso que a gente trouxe esse assunto aqui no Vida e Saúde, porque a gente quer entender como é que nós podemos cuidar para proteger, já que a gente está tendo essa perda natural, né, dos hormônios protetores, como é que a gente faz para contra-atacar? Mas chegou a interação aqui, doutora Daniela, que eu quero trazer na tela. Vamos ver quem é que está falando com a gente, a Alessandra Lima. Boa tarde. Os hormônios do DIU podem influenciar no período da menopausa? Pergunta aqui a Alessandra. Boa pergunta, Alessandra. Não tem muito a ver, porque os hormônios do DIU, eles funcionam como hormônios que vão bloquear a reprodutibilidade, né? A fecundação. Então, vão agir mais a nível de útero. E lembre-se que os estrogênios são produzidos nos ovários, né? Por esses folículozinhos. Entendi. Bom, existe também uma discussão, doutora, quanto à reposição hormonal. Existe indicação? É seguro? Tem contraindicação? Queria que você desse uma rápida palavra sobre esse assunto. Então, no começo, ficou muito essa contradição aí da terapia da reposição hormonal, que quando quando os primeiros estudos foram lançados, a dose era muito alta, né, de estrogênio e medroxiprogesterona, que a gente fala que é um outro hormônio também que os nossos ovários produzem, e aí realmente aumentava muito o risco de ter trombose, infarto, né, doenças cardíacas. Hoje, nós temos hormônios em bem menor quantidade e que são usados via transdérmica, que a gente fala que são gelzinhos que passam na pele, ou intravaginal. Então, essas doses mais baixas não têm sido associadas com tantos efeitos colaterais como se tinham no passado, efeitos negativos. Certo. Então, é importante a gente saber que hoje tem várias pesquisas, né, e vários tipos de hormônios que a gente pode usar de uma maneira muito mais segura do que no passado. Que bom, olha, então vale a pena uma visita ao ginecologista, ao endocrinologista para analisar o seu caso. Cada caso é um caso e você precisa discutir aí com esse especialista se você tem essa indicação ou não. Agora é o seguinte, doutora, o nosso estilo de vida, ele está assim intimamente relacionado a como a gente vai enfrentar esses momentos de transformação. Eu tenho aqui uma pessoa que está com uma carinha de sofrimento, de que está sentindo todos os efeitos. Olha aqui, ela aqui, ó. Mostra aqui, Bedak, por favor. Olha aqui como é que ela tá. Ela tá com uma carinha de sofrida, ela tá com dor, ela tá cansada, ela tá talvez tendo os calorões aí com as dores articulares. Só que dá uma olhada na mesa dela, minha gente. Essa mesa aqui tá repleta de alimentos que não vão trazer, assim, benefício nenhum. Qual é a relação, doutora Daniela, dos alimentos mais gordurosos, cafeinados, ricos em açúcar, com esses sintomas negativos da menopausa? Então, as pessoas que comem muitas gorduras, né, principalmente essas gorduras saturadas que a gente encontra em derivados de animais, e excesso de sal, excesso de açúcar, o excesso de sal a gente já sabe que aumenta mais a pressão, né, e aumenta o risco, então, da gente ter inchaço, que na menopausa a gente já tem essa tendência, e aumenta o risco de ter doenças do coração. Então, já está com baixo estrogênio e a pessoa comendo um monte de sal vai ter mais risco ainda para ter doença cardíaca, né? Com relação eu não sei se tem condimentados aí, né, Teru? Os alimentos apimentados, condimentados, eles também aumentam esses sintomas vasomotores, né? A gente sabe quando come pimenta, a gente fica mais encalorado e tal. Então, você tem que evitar esse tipo de alimento apimentado, condimentado também, para evitar esses calorões. E esses carboidratos refinados que a gente fala, né, que tem aí no pão branco ou nas bolachas em geral, eles aumentam muito a glicemia, aumenta a nossa resistência à insulina, a gente ganha peso e aí a chance da gente ter esses calorões também é muito maior. Além da gente ganhar o peso, né? As mulheres que estão acima do peso, elas sentem muito mais calorão do que as mulheres mais magras. Olha aí, minha gente. Doutora,
E em relação à bebida alcoólica, tá aqui também. Muita mulher nessa fase também gosta de se refrescar, inclusive para combater os calorões, com bebidas alcoólicas, uma cervejinha. Tem alguma relação, tem algum problema nisso? O consumo de álcool também aumenta muito nessa fase da vida, porque o pessoal já está querendo ficar mais em casa, quer comemorar com as amigas sempre, e acabam bebendo mais até para relaxar antes de dormir. Só que a gente sabe que o álcool também atrapalha, ele é um disruptor do sono que a gente fala. E as mulheres na menopausa já têm a tendência a ter um sono um pouco mais leve. Então o álcool piora e os estimulantes, né, como a cafeína também, que a gente já sabe que piora o sono e vão perturbar aí mais ainda essa mulher que está com os hormônios lá embaixo. Olha, A gente precisa evitar também álcool e cafeína. interessantíssimo, gente. Agora é o seguinte, se algum item desses faz parte da sua rotina, você precisa mudar. Não adianta esperar resultados diferentes sem mudanças drásticas. E você não está sozinho na mudança, não. A gente sugere aqui, a gente te ensina a fazer diferente. Chegou a interação, doutora Daniela, que eu quero trazer na tela agora. Vamos ver quem é que está falando. A Adriana Fagundes está perguntando: é verdade que o melão é bom para ajudar a aliviar os sintomas da menopausa? E aí, doutora, eu tenho uma mesona aqui, não só o melão. Quero que você fale do que faz bem para a menopausa. Então, a gente tem o melão cantaloupe, principalmente, né? Que no Brasil não é todo mundo que tem acesso, que é aquele melão mais amarelado. Ele realmente tem bastante antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a evitar aqueles edemas, inchaços, né? Mas não ajuda a evitar de você ter aqueles calorões, que tem a ver com a parte hormonal mesmo, tá bom? Mas a alimentação, doutora, ela pode ajudar? Por exemplo, a soja é conhecida por ter um fitoestrógeno. Ela ajudaria nessa questão da menopausa também? Sim, a gente tem bastante fitoestrogênios, né, que são como se fosse um fitoquímico que vai imitar o hormônio, né, o estrogênio que a gente fala. Então, a gente tem na soja bastante, tem no grão de bico, tem no amendoim, tem na cevada, tem nas uvas, aquelas mais escurinhas, as pretas, tem nas ameixas, tem na linhaça. E a gente sabe, né, que países como o Japão, por exemplo, onde as mulheres consomem muito mais soja que em países ocidentais, elas têm pouquíssima incidência de sintomas da menopausa. É bem raro elas terem. Olha que interessante, gente. Então, olha, deu para perceber que pela alimentação a gente vai impactar diferentemente nessa fase da vida. Agora é o seguinte, além da alimentação, doutora, o que o estilo de vida saudável pode trazer para essa mulher enfrentar com melhores condições a menopausa? Então, a gente pode falar, né, igual eu falei para vocês, as mulheres com sobrepeso ou obesas, elas acabam sentindo muito mais os sintomas da menopausa. Então, se a gente puder fazer exercício físico para perder peso, isso já vai ajudar bastante essa mulher a evitar de ter sintoma da menopausa. Então, exercício de moderado a intenso, não é só uma caminhadinha leve, são exercícios que vão auxiliar realmente na perda de gordura corporal. A gente pode também cuidar com relação a isso que a gente já falou aqui, né? Evitar coisas muito ricas em açúcar, em sal, em gorduras. O cigarro também é um fator que prejudica muito as pessoas que fumam, as mulheres que fumam, acaba tendo menopausa precoce de 1 ano e meio a 2 anos antes do que as mulheres normais, né? Então, o fator de correção de peso, fazendo atividade física, evitando esses estimulantes, alimentos gordurosos, né? Comendo alimentos ricos em fitoestrógeno, isso tudo já vai ajudar muito a você evitar de ter esses sintomas aí que atrapalham tanto a sua qualidade de vida. É interessante, né, que vários itens aqui do estilo de vida vão ajudar não só os sintomas da menopausa, mas também aqueles outros, os sintomas mais fortes, né, como os calorões, a insônia, mas também o aumento de peso e também a proteção cardiovascular. Através do estilo de vida, ela pode ser, a gente tem uma perda lá do hormônio, mas um ganho com o estilo de vida, né, doutora? Com certeza. E fora que o exercício físico, principalmente aqueles de resistência, vão ajudar a gente a evitar a osteoporose, né? Porque a osteoporose também está associado com essa perda desses hormônios e a mulher, logo que entra na menopausa, cai bastante a densidade óssea dela. Então, o exercício, principalmente de resistência, que são os exercícios com força, que tipo musculação, vão auxiliar bastante a evitar essa osteoporose aí precoce. Legal, legal. Chegou mais uma interação aqui, doutora Daniela, que eu quero trazer na tela,
Quem é que está falando agora é Ione. A pergunta da Ione, ela está representando várias perguntas que chegaram até a gente. Então, ela está querendo saber qual é a idade considerada menopausa precoce. E ela quer saber também se tem como evitar. Porque muita gente está achando que está entrando na menopausa, doutora, antes da hora. Exatamente. O que tem acontecido é que as mulheres... Menopausa precoce, para começar a responder a pergunta dela, é quando a mulher para de menstruar antes dos 40 anos de idade. A média da menopausa é entre 45 e 55 anos. No Brasil, as mulheres entram em média aos 51 anos de idade. Então, abaixo dos 40, a gente considera precoce. E uma das coisas que tem feito as mulheres terem menopausa precocemente é o uso, por exemplo, de medicamentos, né, como antidepressivos, mulheres que têm epilepsia e as mulheres que não têm filhos também tendem a ter uma menopausa mais precoce. Então, como tem muitas mulheres hoje optando por não ter filhos também, muitos estão tendo aí uma menopausa antes do tempo. Doutora, agora é o seguinte, uma pessoa que entra na menopausa antes do tempo, ela vai ter uma menopausa ou um período ali do climatério mais longo ou não tem nada a ver? Cada mulher vai ter ali o seu período, sei lá, o seu tempo diferente, porque realmente eu li esses dias que pode durar cerca de 10 anos essa fase de transformação da mulher na menopausa. Na verdade, essa fase que a gente chama de climatério, ela envolve a pré-menopausa, a menopausa, quando já parou a menstruação durante 12 meses, e a pós-menopausa, que vai te acompanhar até o fim da vida. Então, o climatério não é uma coisa estática, né? Ele é uma coisa contínua, que vai te acompanhar até o fim. Então, quanto mais precocemente você entra na menopausa, mais precocemente você precisa fazer a reposição hormonal. Agora, tem que ver realmente as contraindicações junto com o seu médico, se você não tem histórico familiar de câncer de mama ou câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, se você não tem risco para trombose, né, ou doenças cardiovasculares. Então, isso tudo a mulher toma decisão junto com o seu médico. Tá certo. Doutora, ainda chegou mais uma interação que a gente quer trazer aqui na tela agora. Quem está participando com a gente é o pastor Paulo Corquisco, falei certo. Teru, quem já não tem mais o útero, as trompas e ovário, como repor os hormônios? É aí a pergunta do pastor Paulo, doutora Dani. Então, essa pessoa que tirou tudo, que fez a esterectomia total, que a gente fala, né? Além de tirar o útero, tirou os ovários e as trompas, ela precisa de reposição hormonal, exceto se ela tiver essas contraindicações que a gente acabou de falar. E aí essa reposição também, é isso que eu falei, pode ser por gel transdérmico, né? Pode ser por óvulos intravaginais, a gente tem outros tipos de reposição que não seja aquela via oral que é a mais perigosa. Bom, eu quero aqui agradecer a doutora Daniela Cano, ela respondeu muitas dúvidas aqui e nos ajudou a entender como o estilo de vida é fundamental também para o cuidado dessa mulher passando pela menopausa. Eu quero também agradecer a todas as mulheres que mandaram mensagens aqui. Doutora Daniela, a gente teve assim, muita interação aqui pelo WhatsApp, de gente que está querendo sim informação, mas quer também transformação. E eu já vou deixar a dica aqui, doutora Daniela, da Sou Saúde. Quem quiser mais, conhecer mais, tem lá no Instagram, @SouSaúde, está aparecendo aqui na tela, SOW, tá? Então é Sou, SOW Saúde, ou então o site sousaude.com. E também, se você quiser conhecer mais da doutora Daniela, acessa lá no Instagram, @DanielaCano, com K e 2 N's. Obrigada, doutora. Tá bom. Boa tarde, gente. Um abraço. Bom programa. Seguinte, a gente vai pausar agora e agora mesmo a gente quer te ajudar a mudar o estilo de vida, porque na volta do intervalo tem desafio cardio por aqui. Então pega o seu tênis que está aí de repente empoeirado, arrasta essas cadeiras aí, a gente vai fazer desafio cardio juntos por aqui, cada um no seu ritmo. E ainda hoje tem esse delicioso hummus para você aprender aqui, é a pasta de grão de bico maravilhosa. Eu volto já.